ele, por assim dizer, já que ele está a poucos passos de fazer a defesa. E a apresentação dele é intitulada de O Problema das Outras Mentes, uma antropologia das inteligências artificiais. Eu particularmente, estou muito alegre de poder estar recebendo o Rafa aqui, o Rafael aqui. Desde a primeira vez que nós conversamos, a pesquisa dele ficou ecoando assim na minha cabeça, as proposições que ele testa na dissertação dele são proposições que ficaram assim pulsantes, né? E eu quis muito que o núcleo de pesquisa que eu faço parte, que é o Caroá, pudesse escutá-lo também. Não só por ser uma pesquisa maravilhosa em muitos termos, mas por acreditar que a pesquisa do Rafa também atua como uma inspiração para esse núcleo de pesquisa que é recente, por assim dizer. O núcleo de pesquisa Caroá, ele foi idealizado por duas antropólogas, a Suzane Alencar e a Indina Cabaleiro, que estão também nesse desejo de propiciarem, né, aliás, proliferar campos de pesquisas na antropologia que estejam fora de um paradigma antropocêntrico da disciplina, por assim dizer. E eu acho que a pesquisa do Rafa vai exatamente nesse sentido, né? De estremecer, de problematizar e de propor uma outra imagem para a antropologia que esteja fora de certas dicotomias estruturantes do pensamento antropológico. Então, é uma alegria recebê-lo. Muito obrigada por ter aceitado prontamente o convite. Não titubeou, assim, aceitou na hora que o convite foi feito e eu fiquei super feliz. E eu passo a fala agora para ele, que terá de 30 a 40 minutos para fazer a sua fala, e logo em seguida a gente passa para as perguntas e discussões. Você, Rafa. Bom, boa noite a todos, boa noite, Isabela. Queria agradecer especialmente a Isabela pelo convite e pela leitura generosa e atenta, né, que ela fez do excerto que eu mandei para ela da minha pesquisa. Gostaria de agradecer também a Indira e a Suzane pelo convite, né, pelo espaço que eu ganhei aqui para apresentar a minha pesquisa num núcleo super interessante, com o qual eu gostaria, inclusive, de a partir de agora, manter uma relação, né, de troca, enfim. Fui muito bem recebido e obrigado, Isa, pelos elogios da pesquisa também. Espero que eu consiga apresentar a pesquisa de modo a corresponder aos elogios que a Isa fez à minha pesquisa. Bom, como ela já me apresentou, meu nome é Rafael Damasceno, eu sou mestrando em Antropologia Social no Museu Nacional, e a pesquisa, né, que eu vou falar um pouco sobre isso, a pesquisa sobre a qual eu vou falar aqui para vocês hoje, ela está em andamento, né, eu comecei ela em 2018, sob orientação do professor Eduardo Viveiros de Castro, lá no Museu Nacional, e o título dela é, como a Isa falou, O Problema das Outras Mentes, uma antropologia das inteligências artificiais. Eu fiz algumas anotações aqui, mas eu não quero que se transforme numa leitura, assim, vou tentar articular de uma moralidade mais informal. Mas, enfim. E mais especialmente essa pesquisa, ela não só está em andamento, como ela é a primeira etapa de uma agenda de pesquisa um pouco mais longa, como a Isa falou. Eu vou continuar minha pesquisa no mestrado em Filosofia na Universidade de Toulouse, a partir do ano que vem, e ela são os primeiros passos de uma agenda mais ampla de pesquisa que busca, em última instância, a constituição de uma antropologia das inteligências artificiais. Apesar da antropologia lidar já com um amplo escopo de objetos, né, trabalha na interface com várias outras disciplinas, né, uma disciplina que busca uma transdisciplinaridade acima do normal, vamos dizer, no campo científico. Eu acho que, apesar dos estudos de ciência e tecnologia, o objeto da inteligência artificial é pouco usual ainda no estudo antropológico. Vou mencionar um pouco algumas pesquisas com as quais a minha dialoga, né? Algumas pesquisas contemporâneas. Mas, enfim, essa pesquisa está preocupada, sobretudo, com os projetos de simulação tecnológica daquilo que a gente vem chamando nos últimos tempos de consciência, né? Hegemonicamente se chama de consciência, pelo menos. E, no entanto, como eu vou tentar mostrar aqui para vocês, uma pergunta radical, antropologicamente falando, ela deveria ser colocada do ponto de vista de uma simulação do fenômeno cultural, não somente do fenômeno cognitivo. Né? Propõe uma espécie de estudo da simulação tecnológica
do espírito, né? Eu resgato aqui um pouco essa noção meio clássica demais, digamos assim, sem nenhuma nostalgia, sem nenhuma espécie de nostalgia com o século XVIII e XIX, mas exatamente porque espírito nesse século significavam, ou melhor, abrigavam 3 dimensões do fenômeno humano, vamos dizer assim, que eram cognição, cultura e política, né? São coisas que ao longo da história das ideias do pensamento ocidental foram um pouco se separando, se purificando, né? Então, de modo que talvez essa pesquisa pudesse ser melhor chamada de o problema dos outros espíritos, ou o problema da metamorfose dos espíritos, vamos dizer assim. E associado ao problema do espírito, havia um movimento intelectual transdisciplinar, antigo, desde o Renascimento, que é outro nome que causa frio na espinha na gente, que é o humanismo, né? Quando eu falo humanismo, sobretudo nós antropólogos ficamos com o pé um pouco atrás, porque foi exatamente era justificativa do imperialismo, né? Nos lembra do a priori histórico da nossa disciplina, que é o colonialismo. Mas eu quero reativar um pouco esse movimento, de modo para colocar uma tradição antropológica, né, que me é extremamente importante, e para vários outros autores contemporaneamente, e que, ao meu ver, é essencial para se pensar o fenômeno da inteligência artificial, né? Alguns de vocês devem conhecer já uma anedota bastante conhecida, contada e recontada pelo Claude Lévi-Strauss, né, um dos antropólogos mais importantes, sobretudo pelo impacto que essa anedota ganhou no perspectivismo de Eduardo Viveiros de Castro e Tânia Stossi Lima, a saber aquela anedota de que na época da invasão, né, mais ou menos na época do desenvolvimento da primeira forma do humanismo, no Renascimento, tanto os indígenas aqui da América quanto os espanhóis ou portugueses estavam preocupados em saber se esses outros seres, né, a princípio, outros seres eram igualmente humanos, né? Os espanhóis, eles fizeram aquelas investidas de catequização para ver se esses indivíduos tinham alma e logo se eles eram humanos. Ao passo que os indígenas, contam relatos, mataram alguns espanhóis e jogavam na beira do rio para ver se o corpo deles apodrecia e logo para ver se eles não eram deuses, né, se eles não eram divindades. E eu começo contando essa anedota, né, por que ela é importante, porque dela podemos tirar uma antropologia da inteligência artificial. Porque o velho espírito, né, esse espírito que eu falei que surge com o humanismo do século XVI, XVII, XVIII, ele recebeu, ao longo da história do pensamento ocidental, vários outros nomes, né, a saber, alma, cultura, simbólico, mente. E o rumo dessa discussão, desde os últimos anos do século XX, é aquele do questionamento sobre a humanidade e a personitude de outras espécies, né? Teriam as outras espécies animais, por exemplo, alma? Né? Seriam elas seres inteligentes? E desde, sobretudo, da década de 90, e sobretudo com a virada para o século XXI, nós temos essa questão sendo colocada na ponta da lança das pesquisas de neurotecnologia, né? Que a pergunta basicamente se metamorfoseia e ganha a forma de: é possível criar agentes artificiais inteligentes? Né? Essa pesquisa, portanto, não está interessada em realizar uma espécie de etologia das máquinas, né? Não tive a oportunidade, nem era o objetivo, de fato, nesse primeiro momento da pesquisa, e ver como se desenvolvia, e etologia no sentido mesmo como os etólogos vão para a floresta estudar o comportamento animal. Não fui estudar o comportamento das redes artificiais, né? De modo que quando talvez fazendo isso, estivesse próximo do que vem se desenvolvendo na antropologia pelo nome de virada multiespécie. E nem mesmo me situo nos estudos de modelização da vida, né, que a antropologia tem desenvolvido na interface com a biologia e com a microbiologia. Minha pesquisa, eu proponho que ela seja colocada sob o guarda-chuva da etnologia. Minha pesquisa é verdadeiramente etnológica, né? Pelo menos aquela etnologia diluída, a qual Lévi-Strauss faz referência na aula inaugural que ele dá no Collège de France, lá na década de 60. A proposta, então, é acessar o problema da inteligência artificial a partir das suas raízes antigas, né? A partir do problema do espírito. E não a partir exatamente do que os engenheiros e programadores e desenvolvedores vêm pautando como inteligência artificial. Enfim, como eu já falei, acho que o fio condutor da minha pesquisa são sobretudo a arqueologia do estruturalismo, né?
uma tradição super importante na constituição, não só da antropologia, mas na constituição da pessoa humana, na constituição da pessoa humana ao longo do século XX, tendo Levi-Strauss participado, né, escrito muito para a Unesco, enfim, participado de grandes debates antes e depois das grandes guerras, né, com o surgimento dos governos transnacionais, vamos dizer assim. E o estruturalismo nada mais é do que uma metamorfose desse movimento humanista, né, uma metamorfose do problema do espírito, né, que, como eu disse, ganhou vários nomes ao longo da história do pensamento. E durante a sua história, apesar de ter ficado preocupado durante muito tempo com a passagem da natureza para a cultura, né, do problema do instinto e instituição humana, de como surge a sociedade, em alguns momentos, vinculados a essa preocupação, ele esteve mais próximo de um dialeto newtoniano, né, uma coisa parecida com a física clássica, de se perguntar sobre as leis gerais do espírito, sobre um pequeno grupo de estruturas elementares, um pequeno grupo de leis gerais, às quais nós poderíamos resumir o funcionamento da atividade simbólica humana, né, o funcionamento do espírito. No entanto, como eu vou defender ao longo como eu defendo a dissertação, como vou tentar apresentar de maneira coesa, que junta uma antropologia das inteligências artificiais, essa tradição ela nos permite pensar o que eu vou apresentar para vocês como caráter transformacional da mente, né, que está ligado aos modelos mais recentes ditos conexionistas. Vou falar um pouco melhor disso mais para frente. Com isso eu não estou fazendo nenhum movimento pioneiro, né, não é nenhuma novidade que autores como Eduardo Viveiros de Castro, Mara Almeida, Aparecida Vilaça, Tânia Stolze Lima e Patrícia Maniglier, que é uma referência especial aqui para mim dentro dessa pesquisa, seja com Saussure, né, na história do estruturalismo, o linguista Ferdinand Saussure, seja com Levi-Strauss, sempre houve exatamente uma preocupação com conceitos de transformação, que oscilou, né, foi maior em alguns momentos, menor em outros, e é uma multiplicidade virtual inerente ao objeto da antropologia, a saber, né, o fenômeno humano. Mas por que eu começo falando da etnologia, né? Eu sempre imaginei que eu fosse fazer uma dissertação falando sobre Donna Haraway, sobre Gilbert Simondon, autores que de fato integram minha pesquisa, Bruno Latour, mas eu volto à etnologia e ao estruturalismo, que é visto como localizada no tempo, né? Às vezes localizada num tempo anterior ao seu próprio, né? As pessoas tendem a vincular ele ao humanismo do Renascimento, aos séculos XVIII e XIX, exatamente por esses traços preocupados com leis gerais no funcionamento do espírito. E eu decido partir desse ponto, né? E para colocar o estruturalismo na história da inteligência artificial, na minha dissertação, eu acho que eu não vou poder passar muito tempo nisso por aqui, eu tento colocar o estruturalismo de volta no século XX e pensar mesmo que ele tem condições de respirar com vigor no século XXI, né? Afinal, estou ressuscitando uma tradição que tende a deixar algumas pessoas com arrepios. E essa disciplina, e essa pesquisa, né, ao se pretender numa discussão dentro do humanismo, ela tenta deixar o espaço em aberto, que o Levi-Strauss coloca num texto dele lá de 1956, se não me engano, Os Três Humanismos, para um humanismo em profundidade, né? Porque a etnologia, quando alcança as últimas civilizações deixadas de lado, vamos dizer assim, né, as sociedades ditas primitivas, ela zera, pelo menos em extensão, a possibilidade de você pensar o estatuto e a condição de pessoa humana do ponto de vista da antropologia, né, em relação aos indivíduos da espécie humana que habitam todo o globo terrestre. E quando ele fala que, pelo menos em extensão, a etnologia zerou, ele deixa em aberto a possibilidade para um quarto humanismo, que seria o humanismo da profundidade, um humanismo de profundidade, né? em que a antropologia poderia finalmente se debruçar sobre as formas de humanidade que estão sendo inventadas, sobretudo com a produção tecnológica recente, com a discussão, como eu falei, da humanidade de outras espécies. E um dos objetivos da minha pesquisa é exatamente me situar nesse humanismo de profundidade, né? Ver um caminho para que a antropologia se constitua num humanismo de profundidade a partir de uma antropologia das inteligências artificiais. Então vamos lá. A minha pesquisa ela se desenvolve em três linhas, vamos dizer assim, em três eixos, né, mas que acabam, na verdade, funcionando como linhas que se entrecruzam o tempo inteiro.
E eu vou tentar falar delas por alto, tentando, né, dar um encadeamento do argumento aqui, mas para que eu possa fazer uma espécie de sinopse expandida da minha pesquisa. Né? E a antropologia ela é importante para pensar o fenômeno da inteligência artificial, não só para que ela possa desempenhar em relação às máquinas o papel que eu disse que ela desempenhou a constituição da pessoa humana, mas porque a renovação paradigmática que eu acho, vou tentar apresentar aqui, que o estruturalismo representou no século XX, vem funcionando exatamente como pré-condição para uma nova era no campo da inteligência artificial. Né? As tecnologias mais recentes de inteligência artificial, coisa que começaram ali na década de 80, mas que ganham força sobretudo agora, né? Laboratórios como o do Facebook, várias universidades do mundo afora estão desenvolvendo tecnologias de inteligência artificial a partir desses modelos ditos conexionistas. Essa renovação paradigmática que os tecnólogos estão trazendo para os antropólogos, quando a gente vê, remete imediatamente a como o Levi-Strauss, como o Saussure, ou mesmo como pensadores do século XIX, como o Humboldt, já davam, né, uma espécie de tratamento pela variação, pela transformação. Eu vou tentar falar um pouco disso mais para frente. O primeiro eixo da minha pesquisa, né, ela funciona como uma espécie de história da computação digital simultânea a uma arqueologia das ideias no campo da linguística e no campo das inteligências artificiais. Né? Quando eu falo desses 3 eixos, eu estou me referindo exatamente a 3 capítulos da minha dissertação, em que o primeiro deles eu conto a história da computação digital desde o Alan Turing, aquele cara que a gente, o cientista da computação britânico que a gente conhece pelo filme famoso lá, né, o Jogo da Imitação, em que ele desenvolve uma máquina computacional, né, uma supercalculadora para decodificar as mensagens dos nazistas na Segunda Guerra, que influencia diretamente no desfecho da guerra, mas sobretudo num personagem que é o John von Neumann, que é um cientista da computação húngaro-americano, que com a Segunda Guerra Mundial foge para os Estados Unidos, né, recebido sobretudo pelo Oswald Veblen na Universidade de Princeton, numa época em que o Albert Einstein vai para lá, o Norbert Wiener, vários outros pensadores relacionados à física, à cibernética, estão no mesmo contexto cultural ali no momento. E o John von Neumann é o cara que vai implementar o modelo que o Alan Turing desenvolveu de máquina computacional, né? Máquina de Turing, então, como muitos conhecem. Que naquele momento, né, a gente pode resumir talvez esse modelo como sendo um modelo computacional representacional. Né? O John von Neumann, então, ele cria uma arquitetura de computador, né, e os códigos de programação que ele e a esposa dele desenvolveram na época acabaram se difundindo mundo afora e foram dos mais usados até hoje, né, tendo sido popularizado dentro das ciências humanas por um cara bastante famoso também, que é o Noam Chomsky, que é um personagem central aqui na minha arqueologia das ideias, né, da linguística, da inteligência artificial. O Chomsky foi o cara que, enfim, o modelo desse ele não poderia sobreviver se não circulasse também dentro dos cientistas cognitivos, dentro das ciências humanas. Né? Ele populariza, então, a ideia de que a máquina computacional ela é uma espécie de supercalculadora. Né? Ela, nesse momento, eles estavam preocupados em identificar características comuns às línguas, vamos dizer assim, falando já do ponto de vista mais linguístico, que é o que pertence ao Chomsky, uma dimensão autônoma da linguagem, que seria universal, né, que seria a partir da qual emergiria a diversidade das línguas, e o interesse deles era identificar exatamente esses mecanismos que faziam com que o ser humano conseguisse desenvolver atividade simbólica e simulá-los tecnologicamente. Né. A consciência, então, a cognição, nesse momento, é pensada como uma espécie de manipulação interna, psíquica, de símbolos, né, a partir da qual a gente pode dizer que, para o Chomsky, sobretudo, você tem uma dimensão autônoma que é a sintaxe. Tem até um exemplo clássico dele no Syntactic Structures, que é um livro famoso da década de 50, fundacional, que ele cita uma frase absolutamente ininteligível, mas completamente cognoscível para qualquer falante da língua inglesa, que é "Colorless green ideas sleep furiously". É uma frase que não tem nenhum sentido, mas ela é sintaticamente perfeita, morfologicamente perfeita do ponto de vista linguístico, e que mostraria que existe
uma dimensão autônoma da linguagem que seria possível simular, e assim, né, teríamos inteligências artificiais. Chomsky participa do debate na época com o desenvolvimento da cibernética, tiveram várias conferências, não só em Princeton, mas também no MIT, na época, com autores das mais diversas disciplinas, e ele é um cara super importante, né, que acaba popularizando esse modelo computacional representacional, né? O paradigma simbólico de que a mente seria uma espécie de processador, computador de símbolos, né? De representações. No entanto, desde a década de 80, sobretudo nos últimos anos, como eu falei, esse modelo vem sofrendo uma série de críticas, né? Sejam elas técnicas, sejam elas teóricas, né? Tanto acho que, sobretudo, os tecnólogos têm tentado desenvolver modelos alternativos ao computacional representacional, né? Que, em termos de linguística, a gente pode chamar de generativismo, né? Porque, no fundo, eles acreditam numa estrutura generativa, né? Uma estrutura comum a partir da qual você faz emergir a diversidade, a multiplicidade do fenômeno simbólico. Então, ao longo do século XX, esse modelo foi hegemônico e, recentemente, ele vem sendo criticado, né? Tanto do ponto de vista das ciências humanas, quanto do ponto de vista tecnológico, tanto teoricamente como tecnicamente. Autores, por exemplo, como Paul Smolensky, Alan Prince e Luke Stills, que são cientistas da computação super importantes, vêm propondo a crítica do paradigma simbólico, né, dessa concepção de cognição que eu falei, e propondo uma outra concepção de cognição, que eles chamam de conexionista, né? E aqui eu uso a intuição do Patrice Maniglet, que é um autor super famoso, super importante, né? Talvez não tão famoso quanto aqui no Brasil, quanto ela na França, mas que faz uma releitura do estruturalismo, exatamente essa tradição antropológica que, a princípio, né, para um senso comum, talvez as ciências humanas, é obsoleta, e diz que quando esses caras estão trabalhando com esses modelos conexionistas, né, que são as tecnologias de redes neurais, eles redescobrem inconscientemente a renovação paradigmática que o estruturalismo tinha feito no século XX, né? Eu acabei falando um monte de nome aqui, talvez tenha ficado confuso. Estou mobilizando uma série de referências e tentando encaixar a história da inteligência artificial dentro de uma arqueologia das ideias, né? Mostrando como o pensamento ocidental, né? Mostrando por alto como o pensamento ocidental dentro da antropologia acabou se desenvolvendo. Eu vou tentar agora, de uma maneira bastante simples, né, correndo o risco de poder sofrer crítica dos dois, resumir um pouco esses modelos do ponto de vista linguístico, né, tanto o computacional representacional quanto o conexionista, de modo que fique mais palpável, né, de modo que a gente possa aprendê-los numa concretude maior em relação à nossa atividade simbólica principal, que é a linguagem articulada, né, que são as linguagens naturais humanas. O Chomsky, então, ele vai supor uma existência de mecanismos cognitivos, de uma estrutura generativa a partir da qual emerge a diversidade das línguas, né? A sintaxe, como eu falei, nessa dimensão autônoma, e para tentar tornar palpável para aqueles que trabalham que conhecem minimamente linguagens de programação, a sintaxe de uma língua é exatamente a tradução, a implementação tecnológica do modelo chomskiano, né? A ideia de que todos os movimentos do computador, vamos dizer assim, todos os movimentos dessa consciência supostamente sendo simulada, ela está prevista de antemão numa estrutura, né? Então, quando você aprende logo no início lá de um curso de programação, você aprende o que eles chamam de operadores condicionais, né? Que você condiciona o output da máquina aos inputs que ela receber. Então, você vai prevendo algoritmicamente, né, a partir de instruções que você dá para o computador, nessa espécie de intérprete da linguagem natural humana para os circuitos eletrônicos, qual o output que ela deve dar a partir de um determinado input. Então você está dando de antemão todas as possibilidades de resposta, né, que uma máquina pode dar a partir de um input, né, a partir de um sinal, de uma mensagem que ela receba. Que interessa ao estruturalismo, que interessa ao Saussure, ao Lévi-Strauss, interessa também aos conexionistas tecnólogos, né, que de alguma forma redescobriram o paradigma do estruturalismo,
não são esses mecanismos a priori, né? Não é essa lógica a priori, não é essa estrutura que você tem de antemão do espírito, que você simula e tem uma inteligência artificial. São também mecanismos cognitivos, mas que, ao invés de estar preocupado com uma gramática universal, né, com a identidade que tem por trás que tem na língua, que permite a diversidade das falas, são mecanismos cuja repetição implica a própria modificação. A princípio pode ficar pouco compreensível assim, a diferença radical que existe entre essas duas perspectivas de olhar para o fenômeno da consciência, mas de um lado a gente tem mecanismos a priori, né, uma estrutura, um núcleo, vamos dizer assim, que permite a emergência da diversidade das línguas. E de outro, você tem uma perspectiva completamente desenvolvida pelo que a gente pode chamar de filosofia da diferença. São mecanismos que não interessam muito às leis gerais, vamos dizer assim, a redução de um pequeno número de funcionamentos e leis que vão permitir a multiplicidade do fenômeno da mente. Mas mecanismos cuja repetição implica a sua própria modificação. Né? Os mecanismos que permitem a gente falar, eles são simultaneamente mecanismos que nos permitem falar algo diferente o tempo todo, a cada momento. É isso que interessava o estruturalismo e é isso que interessa os tecnólogos do modelo conexionista. Né? Para esses caras, então, você não tem uma gramática universal para ser simulada. Você não tem características gerais, vamos dizer assim. Apesar da gente estar falando de uma dimensão universal do funcionamento, é um universal diferente, vamos dizer assim. Não é um absoluto com a porta fechada, vamos dizer assim. O Levi-Strauss sempre deixou bastante claro que sempre teve uma porta aberta no funcionamento do espírito, né, do estruturalismo, para que a contingência, né, para que a dimensão da transformação inerente ao funcionamento da mente sempre tivesse acontecendo. Né? Então, as categorias as mais gramaticais, né, aquilo que o Chomsky dizia que era universal, de alguma forma imutável, fixo, né, ou pelo menos tinha uma concepção de mudança muito diferente do estruturalismo, ela emerge de um ordenamento de dados qualitativos concretos, né, que nas línguas naturais humanas são os sons. Né. Para o Saussure, então, a abstração dele reside exatamente na parte mais material da língua, que é o fonema, que é o som. Em seguida vai se desenvolver a fonologia a partir da escola de Praga, com Roman Jakobson, enfim, e na minha dissertação eu desenvolvo um pouco essa arqueologia das ideias, porque do estruturalismo de Jakobson, que é descendente do Saussure, você tem exatamente o surgimento do generativismo do Chomsky. Né? São coisas que estão absolutamente interligadas, né? Em que em algum momento há uma encruzilhada, vamos dizer assim, e se desenvolvem exatamente esses dois modelos que eu estou colocando aqui, representacionais, né, simbólicos, e conexionistas. Mas com isso eu não quero falar que está errado, que não é possível simular tecnologicamente esse modelo, né, do Chomsky, esse modelo do John von Neumann, do Alan Turing. Muito pelo contrário, né? Assim como a física clássica, tem uma amiga minha que eu acho que está assistindo aqui, a Maria, que é física, e me falou, pô, a física clássica newtoniana, ela mandou foguete para a Lua, né? E a linguística chomskiana colocou o celular nas nossas mãos, colocou um computador nas nossas mãos. Né? Não se trata de falar que não é possível, né? Que é ineficiente esse paradigma teórico do ponto de vista da simulação tecnológica. Né? A maioria dos celulares e computadores nossos operam por essa visão da sintaxe, por essa visão da consciência. E assim, eu passo para o segundo eixo da minha pesquisa, que é uma preocupação sobre como se dá a integração desses modelos, né, a princípio mais do modelo chomskiano, que ainda é hegemônico, né, que ainda pauta a maior parte das simulações tecnológicas, na socialidade humana, né, como ela se integra ao grupo humano, à nossa cultura, vamos dizer assim. E é uma preocupação propriamente política, né? Por isso que eu reivindiquei o conceito de espírito, digamos assim, porque todas essas coisas estão inevitavelmente emaranhadas. Você não consegue falar de cognição, de cultura e de política de uma maneira separada. Mas com isso, eu não quero me aproximar dos estudos
também hegemônicos, digamos assim, acho que eles são realizados de maneira mais comum dentro das ciências humanas, que tendem a pensar esses estudos sobre tecnologia, sobre computação digital, inteligência artificial, como ponto de vista de um estudo de tecnologias de controle social, de algoritmização da vida, que são super importantes, né? Não coloco eles como meus adversários, digamos assim, acho mesmo que são estudos complementares, mas como eu disse, estou mais de um ponto de vista da arqueologia das ideias, né? E para quem conhece a obra do Foucault, eu estaria mais próximo de as palavras e as coisas do que propriamente de vigiar e punir, né? Naquela ideia do panóptico, aquela ideia da vigilância, a ideia do controle social e dessas tecnologias como inevitavelmente estando permeadas pelo controle social, que são aspectos super válidos em que em algum momento eu passo na minha pesquisa, mas o interesse é exatamente de entender os efeitos que esses modelos de inteligência artificial têm sobre os grupos humanos, né, sobre a socialidade. Seja esse modelo generativista, chomskiano, seja os modelos conexionistas. Né. Esses últimos é mais difícil de mensurar os efeitos, porque eles estão em desenvolvimento, exigiria um pouco a bibliografia mais escassa, vamos dizer assim. Então, eu acabo me dedicando mais, sobretudo, aos modelos generativistas, que têm uma concepção de consciência, como eu já falei, a partir de uma estrutura generativa que funciona de maneira interna, né, como eu havia mencionado, e que nos dá uma certa ideia de que a cognição é algo da ordem da introspecção. Né? O fenômeno psíquico ele pode ser simulado exatamente porque ele é interno, né? Ele é algo que você situa dentro de um ser humano e simula e tem o fenômeno da inteligência. Só que se você pega lá, por exemplo, a lista né, das questões, vamos dizer assim, do teste de Turing, lá da década de 30, tem uma das questões, que eu não vou lembrar literalmente como ela está escrita, ela tem a ver com o comportamento social, vamos dizer assim, das inteligências artificiais. Né? A língua, ela não é algo, não tem uma existência autônoma, como eu vinha apontando aqui. Ela exatamente depende, o fenômeno da inteligência, da linguagem, ela está entre nós, vamos dizer assim, ela não está a priori, né? Ela não é algo de inato no ser humano que você possa simular e ter uma inteligência artificial, né? E eu acho que, do ponto de vista político, a gente pode muito bem desenvolver uma antropologia crítica que pense quais são os efeitos de uma concepção introspeccionista da cognição para essas outras dimensões que são inevitáveis, né, nessa discussão, que são a cultural e política. Então eu defendo uma hipótese que eu vou, enfim, infelizmente, ter que falar por alto aqui, que eu desenvolvo um pouco melhor na minha dissertação, uma hipótese experimental ainda, né, que está em processo de desenvolvimento na escrita, de que esse introspeccionismo algorítmico, né, esse introspeccionismo da computação digital, das inteligências artificiais, elas permeiam, né, o que esses outros estudos, né, de ciências humanas vão chamar de cultura de consumismo, cultura das redes sociais, e fomenta, né, de alguma forma, uma busca pelo mesmo, né, fomenta um funcionamento introspeccionista, narcisista das associações que a gente compõe entre nós humanos e os computadores. Né. Por isso essa ideia de que a gente, né, essa ideia sempre mobilizada de que seríamos todos iguais, vamos dizer assim, quando você reduz um funcionamento da interação das pessoas em rede a símbolos que você manipula, né, internamente dentro de máquinas computacionais, você acaba gerando essa espécie de alucinação, vamos dizer assim, de maneira bastante informal, do funcionamento da sociedade humana. Né? Enfim, para quem conhece, tem alguma noção do funcionamento das tecnologias de Big Data, de processamento de dados, você tem uma redução da atividade humana, da interação humana em plataformas digitais a dados, né? A dados que vão ser manipulados exatamente dessa maneira, exatamente por esses modelos, né, que eu indiquei como sendo vinculados ao representacionalismo chomskiano. E por fim, então, eu vou passar, não sei como é que eu estou de tempo. Isa, quando se bater o tempo, pode me avisar. Uns 10 minutos ainda para falar. Tá bom. Eu vou passar para o terceiro eixo da minha dissertação,
que eu acho que talvez me ajude a dar um melhor tratamento a essa hipótese política da integração desses modelos na socialidade humana, que é talvez a conexão mais inesperada que eu faço nessa dissertação, que é pensar o fenômeno da inteligência artificial a partir da música, né? Da linguagem natural universal, vamos dizer assim, que é a música, que tem algumas características peculiares que vão nos permitir simultaneamente pensar melhor a modelização da mente, né, a simulação tecnológica da mente, para a gente, enfim, poder melhor simular, vamos dizer assim, para que possamos talvez chegar mais próximos de simular algo análogo ao espírito humano, mas também para entender de que maneira esses modelos eles se integram à nossa socialidade. Então esse eixo eu acho mesmo que é o mais importante da dissertação, ele está implícito durante tudo que eu escrevi até agora, apesar de na minha fala não ter sido manifestado até então. E a música ela está mesmo presente com muita importância na história do humanismo, né? Para quem conhece a obra do Claude Lévi-Strauss, esse antropólogo que eu mobilizei aqui desde o início da apresentação, ele já havia percebido a centralidade da prática semiótica musical, né? No momento de transição em que ele deixa de estudar as relações de parentesco e passa a estudar a mitologia ameríndia, né? O pensamento mítico entre sociedades ameríndias. E a música ela é super relevante, ela tem uma característica super relevante para o estudo de inteligências emergentes, porque ela é uma linguagem não exclusiva dos humanos. O Lévi-Strauss mesmo chega a falar que a música a gente compartilha no mínimo com os pássaros. Né? Ela não é uma linguagem natural que fica restrita à linguagem articulada humana. Porque nada nos permitiria, por exemplo, pensar que com a emergência de novos seres inteligentes, eles falariam uma linguagem articulada, né, tal como as nossas, né, o inglês, o português, o alemão, etc. A música, então, né, gostaria de contar aqui uma anedota que eu uso na minha dissertação, que na verdade ela é um trecho de um filme que muitos de vocês devem conhecer, que é o Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que eu acho que serve para ilustrar, vamos dizer assim, tentar deixar um pouco concreto como uma antropologia da música pode fazer com que a gente simule melhor tecnologicamente inteligências artificiais e entenda melhor o problema das outras mentes, né? O problema da metamorfose do fenômeno da consciência. Essa anedota, para quem assistiu o filme, é a cena final, é mesmo o clímax do filme, do Contatos Imediatos de Terceiro Grau, em que todos os personagens estão reunidos lá em cima daquela montanha, Devil's Tower, se não me engano o nome da montanha, esperando o contato, né, de seres extraterrestres, né, de inteligências outras, né, de outros seres inteligentes. E acho que o pouca gente percebe naquela cena que tem um sintetizador, né, um sintetizador RP2500, muito usado na década de 70, para quem gosta do Led Zeppelin, do The Who, todos aqueles shows eram RP 2500 que eles usavam, que está exatamente em cima daquela montanha em que o François Truffaut, né, que interpreta um cientista, e tem outro cientista lá no momento, estão esperando para fazer contato com seres extraterrestres. Né? E aí começa a tocar, um cientista começa a tocar no sintetizador um trecho daquela série de notas famosas do filme, da trilha sonora do John Williams, nesse sintetizador, de modo que começa a aparecer várias naves espaciais, né, e começam a reproduzir essa mesma sequência de notas numa frequência, né, numa intensidade, na verdade, cada vez maior, né, o som cada vez mais alto, e acontece mesmo uma conversa por mímese do som, né, a gente começa a repetir os sons uns dos outros, até que vira uma verdadeira jam session, né, transespecífica, ali, vamos dizer, entre duas civilizações, de modo que, antropologicamente falando, o mais interessante não é nem um encontro de duas civilizações, mas é um diálogo que acontece entre dois cientistas nesse momento, em que um pergunta para o outro, né, o que a gente está dizendo aqui um para o outro, o que estamos dizendo um para o outro com essa repetição dessa série de notas musicais, né? E o outro cientista responde, né, parece que eles estão tentando nos ensinar um vocabulário tonal básico. Né?
eu acho essa cena assim sensacional. Ela foi mesmo um dos motes da minha dissertação, porque ela permite exatamente você pensar, sair um pouco de um narcisismo, tanto do ponto de vista antropológico, tanto do ponto de vista tecnológico, da gente querer, da gente achar que as máquinas elas vão se desenvolver na mesma linha e na mesma direção da atividade simbólica humana. Né? Eu acho que o que um estruturalismo e uma antropologia tem a mostrar em relação às inteligências artificiais é exatamente essa apreciação do fenômeno da atividade simbólica pela apreciação da alteridade. Né? A gente não pode reduzir o funcionamento disso que a gente chama universalmente de espírito, vamos dizer assim, de um ponto de vista narcisista, né? Do ponto de vista em que a gente acha que os seres, para serem inteligentes, eles têm que se comportar ou falar mais ou menos como a gente. Né? Isso é bastante comum. A gente, quem tem cachorro, gato em casa, é exatamente quando eles fazem coisas parecidas com a gente, que a gente fala, ih, ó, é gente, né? É ser inteligente. Né? E a música é enfim, e as diversas progressões harmônicas e vocabulários tonais, e enfim, a música em toda a sua complexidade, eu desenvolvo um pouco isso dentro da dissertação, ela permite exatamente que a gente pense as inteligências artificiais a partir dessa apreciação do outro, a partir da apreciação de uma linguagem natural que não seja exclusiva do antropos, né, do humano. E essa sugestão, né, de pensar as inteligências artificiais e a computação digital a partir da música, ela parece um pouco romantizada se a gente não se debruça sobre os estudos propriamente tecnológicos e percebe que esses caras, os cientistas cognitivos, cientistas computacionais, desde a virada do século, vêm exatamente se preocupando e apostando no processamento de vocabulários tonais por máquinas computacionais. Né? Cito aqui David Temperley, que é um professor de música e cientista cognitivo de uma universidade americana, que agora eu esqueci, o Patrick Sandizier, que é um cara super importante também, vinculado à Universidade de Toulouse, lá na França, que estuda retórica musical e tem pensado modelos computacionais de processamento de música, né? E, sobretudo, Michael Dawson, que é um professor da Universidade de Alberta, e eu acho que é o intelectual mais interessante do ponto de vista da antropologia, porque ele saiu do paradigma da música tonal europeia, né, que se baseia sobretudo no processamento da notação musical, tal como a gente está acostumado, né, partitura e tal, e começou a colocar inteligências artificiais para processar estilos musicais não vinculados à música tonal europeia. Né. Ele processa a progressão Coltrane, lá do Coltrane Change, né, do jazz, enfim, um cara super interessante, que aponta exatamente para esses fenômenos que eu estou tentando trazer com a antropologia aqui. De modo que eles parecem redescobrir também, né, igual os caras que estudando língua redescobriram o paradigma do estruturalismo, do Saussure, esses caras da música redescobrem uma intuição que já estava presente desde o humanismo do Rousseau, né, em que a música é exatamente o dispositivo empático por excelência, porque ela proporciona uma inversão da relação entre o eu e o outro, né? Porque quando a gente escuta a música, a gente escuta um outro ser tocando a música, digamos assim, mas nós nos escutamos na música, né? E não tem ela não é uma linguagem direcionada a objeto, né? Ela não tem uma palavra referente a um objeto, ela é um vocabulário tonal. E então, esses caras estão redescobrindo renovações paradigmáticas que a antropologia, por excelência, vem trazendo em toda a sua história. Né? Em toda a sua história. E em alguns momentos foram, inclusive, abandonadas pela própria antropologia, mas que eu acredito que nessa constituição de uma antropologia da inteligência artificial, a partir de um humanismo em profundidade, como eu desenvolvi no início da apresentação, é possível que a gente constitua, reivindique, na verdade, eu acho que tem uma certa urgência que a antropologia faça uma abordagem que não se reduza a uma denúncia de tecnologias de controle social, né? Que ela busque retomar essas perguntas que foram colocadas de maneira radical ao longo da sua existência. Por fim, gostaria de citar só uma frasezinha do Rousseau, que eu acho que ilustra bem essa relação da música
com o paradigma da estrutura, da alteridade, da apreciação do outro, tão centrais na antropologia, que para quem gosta de ficção científica também é super, enfim, é mesmo tema central de da obra de autores como Philip Dick, por exemplo, Blade Runner, o teste de Turing de identificação de androides na ficção científica ali é exatamente a medição de empatia, né? Empatia é exatamente esse conceito tão importante para a antropologia. E a citação do Rousseau, super curta, né, que é central para o Lévi-Strauss, é a seguinte: e não se pode ouvir canto ou sinfonia sem se dizer imediatamente um outro ser sensível está aqui. Então eu termino minha apresentação querendo colocar uma outra questão para o paradigma da inteligência artificial a partir da antropologia. Ao invés de pensar se eles podem... se a gente pode simular inteligência artificial de modo que a gente reproduza a mente humana vista como uma espécie de calculador sintático de símbolos, por que não perguntar se as máquinas podem cantar? Né? Porque as máquinas podem cantar como pássaros, podem cantar como humanos, podem cantar como... Enfim, algumas já cantam, né? Isso é arte, isso é o quê? Isso é inteligência? Em que momento a gente... acho que esse é um momento super importante para a antropologia colocar essas questões, visto que a gente está vendo exatamente a emergência de... Né, estamos vendo ou não, né? Essa é exatamente a pergunta ontológica da inteligência artificial, a emergência de outras inteligências que não as humanas. Né? Enfim, obrigado. Quando tiverem as perguntas, eu tento tapar possíveis buracos e dar uma maior coesão, talvez, à argumentação. Muito obrigada, Rafa. Eu, assim, de novo, né, como eu tinha citado, quando eu te escutei pela primeira vez falando, assim, eu já tinha ficado muito inquieta, assim, com muitas coisas na cabeça. Daí, escutando você falar agora de novo, eu acabei lembrando, assim, de uma situação do Kenner, né, que ele faz uma comparação ele tem uma frase que é assim: se um homem não faz nada da vida além de ter fios, então como uma máquina de ter não seria um homem purificado? Coloca um pouco esse paradigma da máquina também. Enquanto você falou, eu lembrei disso um pouco. Então eu vou abrir para perguntas também. As pessoas podem se inscrever aqui no chat. E aí vocês podem, quem for fazer a pergunta, pode sentir à vontade para ligar o microfone. E também a câmera também, como se sentir melhor. Eu queria fazer uma pergunta, assim, você não falou agora, mas eu pus dentro do texto que você aciona o Timothy Morton, assim, com o hiperobjeto, né? E aí é um cara muito importante para pensar hoje em realismo especulativo. Eu queria que se você pudesse falar um pouquinho como que você enxerga que as inteligências artificiais também é um hiperobjeto, né? Eu queria que você... Eu fiquei bem balançada, assim, com isso, né? E se você pudesse falar também um pouquinho. Claro. Eu acho que, assim como o fim que a gente está vivendo agora, né? Uma pandemia que está relacionada com o antropoceno, no debate do novo regime climático, das alterações climáticas que a gente está passando e tal, que é um fenômeno, por sua vez, total, né, que engloba a existência humana de uma maneira total. Eu acho que eu uso o conceito de hiperobjeto na minha dissertação exatamente para dizer que a computação digital e a inteligência artificial, elas são fenômenos totais, tal qual, talvez um pouco menores, né, vamos dizer assim, um total um pouco menor do que o total do antropoceno, mas ela engloba a existência humana de modo que talvez não haja um ser humano, ou mesmo ser vivente na Terra que não viva sob os efeitos do universo digital, né? Tanto do ponto de vista material que isso envolve, né, com extração para a produção das máquinas computacionais e tudo que envolve essa dimensão da nossa vida, mas também do ponto de vista da globalização, né, cujo articulador principal são exatamente o funcionamento em rede da sociedade, né, a partir dessa infraestrutura mesmo tecnológica. Então, eu acho que são dois dos objetos mais importantes que as ciências humanas têm que se preocupar nesse momento, são exatamente o antropoceno, né, saber essa era geológica em que
enfim, está tudo ficando absolutamente imprevisível do ponto de vista climático, sanitário, etc. E o fenômeno do universo digital, né? O fenômeno do funcionamento em rede, que está longe de ser exclusivo do humano, né? Como a gente vê, cada vez mais seres não humanos compõem, né? Seres não humanos de silício, nesse caso aqui, compõem o nosso agrupamento, a princípio humano, né? Alô? Tá desligado, Isa, o microfone. Oh, perdão. O Pedro William deixou uma mensagem, uma pergunta para você, e daí eu vou ler. Ele preferiu deixar aqui no chat. Tendo em vista os avanços da aprendizagem de máquina hoje, que são em grande parte baseados em sistemas estatísticos, como você situaria, se a sua pesquisa passa por isso, a atualidade do pensamento de Chomsky em relação a isso, uma vez que ele é contra esse modelo? Uhum. Sim, sim. O Chomsky é um cara crítico em relação aos modelos estatísticos, né? E os modelos estatísticos ganham importância dentro do fenômeno da inteligência artificial mais recentemente, né? Exatamente quando você consegue pela primeira vez ter bancos de dados muito grandes, né? O Big Data nada mais é do que um banco de dados gigantesco, a partir do qual você coloca máquinas computacionais para processar esses dados, né? E aí tem o resgate, né, exatamente da estatística bayesiana, que são estatísticas desenvolvidas, são relativamente antigas, eu não sei nem, acho que são do início do século XX, talvez, não lembro de quando é o Bayes, mas que estão sendo ressuscitadas agora exatamente porque as máquinas computacionais têm mais poderio computacional, né? Um ser humano não conseguiria computar essa quantidade de dados que uma máquina computa, né? E o Chomsky, de fato, ele não transforma por isso que quando eu falei que ia definir o conceito generativista do Chomsky de uma maneira simples, eu estaria vulnerável a críticas, né? Porque é algo complexo. Mas quando você reduz o funcionamento da mente a um núcleo generativo, né, você abre margem exatamente para que o funcionamento da mente dependa de uma multiplicidade que só pode operar por manipulação introspeccionista da mente, né? Ele não, enfim, o modelo de inteligência artificial que o Chomsky definia não era esse em rede estatístico de computação de bilhões de dados, tal como a gente tem hoje. Ele é super importante, de fato, não só pela crítica a esse modelo, que tem um impacto político super importante, né? O Chomsky é um ativista político dos mais relevantes, né? Acho até que a maioria de nós conhece o Chomsky pelo ativismo político e pela leitura que ele faz da absorção dessas tecnologias, né, de inteligência artificial também pelo neoliberalismo, né, pelo sistema capitalista, pelo sistema capitalista. Mas eu acho que ele é válido para a gente entender o funcionamento, mas eu não sei se tecnologicamente ele tem sido, tecnológica e antropologicamente ele tem sido válido para a gente colocar uma crítica à simulação do fenômeno da consciência e à absorção dessa a integração desses modelos à sociedade, né? Eu acho que o modelo dele enrijece demais, né? Fica preso demais a uma matemática do descontínuo, vamos dizer assim, né? A uma matemática da manipulação de termos, né? E não com a transformação dos termos. Mas com isso eu não estou dizendo que o Chomsky não presta, vamos dizer assim, né? O Chomsky não é um inimigo, o Chomsky é um cara absolutamente central na história do pensamento linguístico, no pensamento da inteligência artificial. Eu tenho mais uma pergunta, eu não sei se acho que é mais um esclarecimento, assim, que acho que você passou por essa questão na sua fala agora, mas é porque você desloca um pouco a sua tese, você coloca ela um pouco distante dos estudos de ciência e tecnologia e da antropologia, né? Você faz, assim, você diz que a sua pesquisa não se encaixa muito bem nos estudos tradicionais, ciência e tecnologia que a gente tem na antropologia, né? Daí eu queria dizer, se você pudesse falar um pouquinho mais por que a sua pesquisa, né? Por que a sua tese, o que você faz, você encaixa muito bem talvez nesse campo da antropologia. Foi uma questão sobretudo bibliográfica,
bibliográfica, né? Que tipo de bibliografia me despertava essas questões, né? Eu sempre achava estranho que eu queria pesquisar inteligência artificial e eu sempre tinha mais intuições lendo Levi-Strauss do que lendo Donna Haraway. Então, quando eu falo que eu vou fazer, né, que eu pretendo acessar a questão da inteligência artificial a partir das suas raízes, vamos dizer assim, não significa que autores como Donna Haraway, Bruno Latour, Michel Calon, enfim, vários outros autores super importantes, super sofisticados da área da antropologia, dos estudos de ciência e tecnologia, não abranjam já, não contenham em si essas questões, né? Mas eu acho que, sobretudo pelo desenvolvimento mesmo da antropologia, por questões políticas, por questões diversas, assim, como se a gente, em algum momento da história, tivesse perdido um pouco a conexão com esse passado que tem suas faces obscuras, vamos dizer assim. É difícil querer colocar o debate do humanismo de novo, é difícil querer colocar o estruturalismo de novo como uma ótica possível para olhar para fenômenos, né, de recentes, né, de desenvolvimentos tecnológicos recentes. Tem até eu lembro de um momento do livro do Bruno Latour, que talvez seja o principal autor de ciência e tecnologia, na antropologia, em que ele tira sarro do Levi-Strauss, perguntando onde é que estão as leis gerais do Levi-Strauss, né? Estão na mente humana, estão na Amazônia, estão na Índia? Ele fala, não, então está aqui, ó, aí, quando o endereço da sala do Levi-Strauss no Collège de France, né? Como se os objetos que o Levi-Strauss estudasse não existissem, vamos dizer assim. Fala, não, estou estudando o que existe, porque o Levi-Strauss estava falando de uma coisa universal, abstrata demais, eu quero fugir disso. E quando você resgata essas tradições do pensamento, tentando se livrar um pouco das leituras vulgares que elas receberam ao longo da história da filosofia, né? Porque quando você volta no Saussure, como autores como Patrice Maniglia estão fazendo, Eduardo Viveiro de Castro estão fazendo, você tenta escapar um pouco da vulgata que se faz, por exemplo, do estruturalismo, né? E percebe que tem uma renovação paradigmática ali que é super importante na história do pensamento, que teve seus problemas do ponto de vista talvez o maior deles, político, né? Apesar de ter servido de contexto cultural ali para o surgimento da crítica pós-colonial e tal, ele é algo que acabou ficando localizado ali nas décadas de 50 e 60, de modo que parece que a gente não pode voltar a esses autores para discutir questões da ordem de uma inteligência artificial. O Latour é super importante na minha dissertação, até porque, apesar dele reconhecer pouco, se você, enfim, como eu acho que alguns autores franceses tendem a fazer, ele está permeado de Levi-Strauss, está permeado de estruturalismo. Né? O problema dele é da transformação, o problema dele é da duração, o problema dele não é do universo fechado, fixo, imutável. Longe disso, ele está muito próximo da renovação paradigmática. Todos esses autores, né? Da renovação paradigmática do estruturalismo. Não à toa que se chamam pós-estruturalistas, né? Mas muitos acabam vendo que o pós-estruturalismo é um anti-estruturalismo, né? E não uma continuidade com o pensamento da tradição antropológica. O microfone está desligado. Nossa, eu esqueci da hora. Bom, eu queria fazer uma pergunta para você, Rafael. Ui. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Bom, eu sou Suzane, prazer em escutá-lo, né? É bom saber que tem pesquisas no Museu Nacional que continuam nesse caminho que eu acho muito produtivo da antropologia da ciência, uma interface, né? Com esse rol de estudos que a gente organiza em torno dessa antropologia da ciência. Durante meu período, né, uma passagem pelo museu, eu fiz parte do GEACT, e na época foi um grupo muito produtivo, inclusive é uma das inspirações, né, do nosso núcleo Caruá, um grupo que estude junto, né, que pense junto, esse pensar junto não é de maneira alguma óbvio, né, ele é construído. E eu queria parabenizar todo mundo que organizou esse evento, né, com o Rafael, o último Caruá, que foi com o Heitor, que foram muito legais, assim, né, fazer esse convite, né, de pensar em sintonia, bem atados, né, num problema. Eu achei bem instigante, o Rafael, esse seu caminho, né? Pensar a inteligência artificial por uma trilha não tão óbvia, né? Que é essa dos espíritos. E isso parece bastante criativo, né? Para um começo de pesquisa, né? E chegar até as redes sociais fazendo essas perguntas. Se ela não seria um caminho que exageraria o narcisismo, né?
que é bastante interessante. Mas me ocorreu, assim, uma lembrança de um episódio, assim, muito narrado pelos historiadores da matemática, né, porque a inteligência artificial nos aproxima dos matemáticos, do que aconteceu com um cantor, né, o cantor, um matemático brilhante, muito absorvido no próprio trabalho, ele interagia com os números, né, como entidades, né, ele vivia essa relação com os números como relação com os espíritos, né, e isso eu acho muito instigante, assim, ver dentro do que seria um dos expoentes da matemática, né, de uma disciplina do Ocidente, etc., né, pode falar de maneira bem grosseira, uma pessoa que pensa os números, aliás, né, que visualiza os números se pensando nele, né, então, talvez não tivesse esse ponto de partida humanista, né, orientando o pensamento dele. Então, essa ligação com os espíritos, né, pode ser muito bem feita pensando nos matemáticos, né, como é que eles têm esse nível de interação. Isso sempre me surpreendeu muito, né, e que é muito curioso, porque os historiadores da ciência tendem a ver essa evocação, esse episódio, né, esse tipo de caracterização do cantor, como uma aproximação da religião, e isso é contaminante, né, porque é um veio não moderno, né, de que se precisa ter distância, e na verdade pode ser muito bem lido, né, como um ponto de partida não humanista, né, para pensar os espíritos. Mas enfim, isso é uma questão, né, para te colocar, né, se não é possível trilhar esse caminho, né, dessa sua hipótese, ou essa sua questão motivadora, no meio dos matemáticos mesmo, né? Mas a questão que eu queria te fazer, e aqui que te leva mais para a pesquisa, que um dos sentidos desse ateliê Caruá é para a gente escarafunchar a pesquisa, né, entender como é que a pesquisa ela é montada, né, o caminho para onde ela vai, e é sempre muito mais interessante escutar pesquisas em andamento. Você falou, né, que você quer se diferenciar dessa ideia de tecnologia como tecnologia de controle, e a inteligência artificial a serviço do controle, mas e esse caminho, né, para explorar o veio narcísico dela também pode ser produtivo, né? Mas eu acho que tem uma outra questão que está no início, né, do próprio nome, né, robô, né, que a inteligência artificial desponta como um tema, pensando essa vida artificial como um robô, né, essa inteligência artificial como um robô. Justamente assim o medo, o pânico que causava essa perda do controle que o robô representava, não aquele que poderia ser controlado, teleguiado, mas aquele que poderia muito bem sair das amarras, das correias, né? Sair desse controle, dessa padronização do sistema. E o próprio nome robô, ele nasce de um teatro, né, do Karel Čapek, que é um teatrólogo tcheco, que era uma corruptela, né, do nome labor, né? Então, o robô era como se fosse a classe operária insurgente, que poderia tomar conta de tudo, né? Isso eu faço essa pergunta para você, né? Será que necessariamente, né, só existem esses dois caminhos, né, para se pensar a inteligência artificial, e se outro não poderia ser buscado justamente nessa esteira da perda do controle que a inteligência artificial descortina, né, para o pensamento ocidental, né? Pensando também uma ideia que eu compreendo muito pouco, mas eu acho bastante estimulante, que é de singularidade, né? Quando se pensa a inteligência artificial, né, assim, pela via da ficção científica, né, eu não entendo muito sobre essa linguagem da programação e tal, mas da ficção científica, é justamente o momento em que o ser, né, artificial se abre para um tipo de agenciamento que já não está mais no controle, né, já se pensa por si mesmo, né? Então é uma coisa muito legal dos filmes de ficção científica, e que eu acho que mostra uma outra potência, né, um outro tipo de virtualidade da tecnologia. Uhum. Obrigado pela excelente pergunta. Vou
Deixa eu ver como responder. É curioso você falar do cantor agora, exatamente agora, porque eu estou falando essa arqueologia das ideias que eu disse que estou fazendo na minha dissertação, eu estou exatamente no momento em que eu estou falando dos matemáticos, né? Sobretudo a partir do livro fantástico da Tatiana Rock, né, de História da Matemática. Não sei se você conhece esse livro brasileiro, né, produzido brasileiro, uma história super inovadora mesmo da matemática. E o cantor, ele está no momento da minha dissertação em que eu tento recolocar o Levi-Strauss, vamos dizer assim, no século XX, no século XXI, né, ao invés de vincular ele à física clássica, eu vinculo ele, por exemplo, à mecânica quântica e a cosmologia, né? A cosmologia acho que não é nenhuma novidade para a antropologia. O cantor é o cara que está junto ali com o Legendre de Richelieu, junto com o Riemann, que é o cara que funda a topologia, né, tão importante dentro da obra do Levi-Strauss, junto com o Dedekind, são os caras que constroem um contexto matemático, vamos dizer, cultural, para o surgimento, no início do século XX, das teorias físicas mais sofisticadas que a gente conhece, né? Teoria geral da relatividade, do Einstein, da mecânica quântica. Então, eles têm uma relação muito específica, muito interessante com o conceito de abstração, né? Com o conceito de forma, com o conceito de número. São os caras que estão se perguntando sobre a natureza matemática, né? Sobre a natureza do pensamento também. E quando você volta na história da matemática, você vê que realmente tem uma renovação paradigmática, tem um paradigma comum ali entre ciências exatas e ciências humanas, porque o Legendre de Richelieu, que foi professor do Cantor, se eu não me engano, ele foi levado da França para a Alemanha pelo Humboldt, exatamente o personagem que eu mencionei da linguística, que naquele momento está fundando a Universidade de Berlim, que é a Universidade de Humboldt, né? E está exatamente compondo esse contexto cultural que emerge em várias coisas, né? Que emerge em várias... tanto nas ciências exatas quanto nas ciências humanas, estão ali o Humboldt, os irmãos Humboldt, né, que tem o Alexander von Humboldt e o Wilhelm von Humboldt, que, enfim, são filósofos, pensadores, estudiosos da linguagem, mas que estão ali dialogando com o Cantor, com o Riemann, e que estão montando as condições de desenvolvimento, vamos dizer assim, dessas ciências do século XX, na física, na antropologia também, né, nas ciências do espírito e nas ciências naturais, vamos dizer, e que são super importantes. Isso para responder que a discussão sobre número, vamos dizer assim, a discussão sobre matemática está dentro da minha pesquisa, né? O Cantor, um conceito especial do Cantor é importante para mim, que é o de número transfinito, porque o Cantor foi o cara que descobriu que existe mais de um infinito, né? Que existe uma multiplicidade de infinito, que enfim, tentando fazer uma relação com o que eu falei até agora, se um modelo chomskiano nos permite pensar uma multiplicidade, um infinito absoluto de línguas que emergem da estrutura generativa, com o conceito de número transfinito, que eu acho que é super próximo do conceito de estrutura, vamos dizer assim, do Levi-Strauss, é possível você pensar a multiplicidade virtual da atividade simbólica, né? A multiplicidade no sentido, como eu falei, da apreciação do outro, né? Como é que a gente pode pensar uma inteligência outra que não a humana surgir se a gente acha que o espírito é o espírito humano, né? Ele é um infinito de porta fechada, vamos dizer assim, né? Então, esses caras estão pensando ali o que é abstração, né? Nenhum deles está negando, assim como eu não nego que o Levi-Strauss é um cara que lida com categorias abstratas, tem um certo formalismo, mas um conceito de forma e um conceito de abstração muito vinculados a esse contexto da Alemanha, da passagem do século XIX para o século XX, dentre eles o Cantor é super importante, né? O Riemann, eu acho que aparece mais explicitamente na antropologia, né? Pela ideia de topologia. Enfim, em algum momento da vida o Levi-Strauss só quer saber de objetos topológicos, a garrafa de Klein, a banda de Möbius, aquela coisa que vem com o processo de transformação dos mitos, né, com a fórmula canônica do mito, enfim. E a outra pergunta em relação a se só existem esses dois caminhos, vamos dizer assim, eu acho que não, obviamente que não, né? Não estou vindo falar de multiplicidade, seria hipocrisia minha falar que
que você tem uma abordagem, ou uma abordagem desse ponto de vista, né, mais associada à arqueologia das ideias, ou uma abordagem da tecnologia de controle. Né? Eu acho que as combinações entre aspectos dessas duas também são muitas, e mesmo dentro da antropologia, existem outras abordagens, como eu citei no início. Tem uma galera da antropologia que desenvolve na interface com a biologia, com a microbiologia, uma questão sobre modelização da vida, né, que é super importante, a reaproximação, por exemplo, da noção de língua e a noção de vida, né, que nesse momento, exatamente no século XIX, surgem absolutamente próximos. Tem a galera que faz de fato etologia, eu esqueci até o nome do pesquisador, depois eu posso até colocar para mandar para quem quiser. É um cara super importante lá nos Estados Unidos que está fazendo uma espécie de etologia das máquinas. É um cara realmente que faz um estudo comportamental das inteligências artificiais. Né? Ele está ali com uma ambição etológica mesmo, né? Como se as máquinas fossem bestas, né? Sem querer dizer quer dizer que os humanos também são bestas, né? Também são animais que você pode estudar o comportamento, vamos dizer assim, coisas mais próximas de um behaviorismo. Tem vários estudos super interessantes, tem vários caminhos possíveis que se cruzam, né? Que se combinam. E só para falar talvez do conceito de robô, né? O conceito de robô, acho que o próprio Simondon em algum momento fala, né? Que é algo meio mítico, né, com a conotação negativa, né, da palavra mítico, é uma coisa que como se não existisse, vamos dizer assim, né, robô, normalmente se trabalha mais com a ideia de androide, né, porque o robô também sempre foi muito pensado numa certa antropomorfia, né, como se o robô precisasse a imagem e a semelhança do seu criador humano, né, e de que, de fato, quando você vai estudar o modo de existência desses objetos digitais, tecnológicos, enfim, é como se você estivesse batendo a cabeça na parede, querendo apreendê-los em sua antropomorfia, né? Quando, na verdade, o funcionamento dele é absolutamente integrado à cultura. Né? Simondon, acho que é o grande autor que quer reintegrar a técnica e cultura. Rafa, nós temos duas perguntas para você e um comentário. As duas perguntas, elas estão no bate-papo, no chat. Eu acho que é melhor para você ler. Eu posso ler também. Não sei como você prefere. De quem que são? Só fala os nomes para eu... É do Caio Borges e do Léo Cruz. Ah, beleza. Você quer ler? Eu posso acompanhar e todo mundo... Ah, tá. Então eu vou ler. Rafael, uma pergunta. Você comenta em algum ponto que há uma retomada estruturalista na linguística. Você pode apontar quais linhas você assume como uma retomada? Ou estudo de gramaticalização ou tipologia? E a do Léo Cruz. Você acha que existe ainda espaços ou sociabilidades não passíveis de cálculo em nossa vida cotidiana? São essas duas perguntas. Tá, vou começar respondendo pelo do Caio, queria agradecer as perguntas. O estruturalismo na história da linguística ele é visto meio como um ancestral, né, dos debates contemporâneos. Né? A linguística, enquanto disciplina, ela acabou se tornando uma disciplina muito técnica. Né? E se em algum momento ela esteve organicamente conectada à antropologia, com o passar do tempo ela se desconectou um pouco e começou a ter procedimentos muito técnicos, né? Não só pela documentação de línguas, mas pelas técnicas mesmo vinculadas ao desenvolvimento do generativismo, por exemplo, de modo que, não que seja raro, né? Acho que na etnologia é bastante comum você encontrar antropólogos que estão lidando, enfim, exatamente por terem que aprender outras línguas, com a disciplina enquanto linguística. Mas o estruturalismo, ele é visto como uma espécie de ancestral, tanto do generativismo quanto do funcionalismo, né? Que são as duas grandes escolas contemporâneas que pautam o debate dentro do campo da linguística. Né? São poucos aqueles que retomam o estruturalismo na linguística. Né? O Patrice Maniglier, que é um filósofo da antropologia, mas também um linguista da Universidade de Paris, Nanterre, talvez seja o principal intelectual a retomar o estruturalismo de um ponto de vista linguístico. Né? Ele tem uma tese de doutorado que se chama A Vida Enigmática dos Signos, que é uma releitura da obra do Saussure, a partir não do curso de linguística geral, que é famoso, né, que é por muitos até, enfim, uma interpretação meio vulgar de que ali teria sido fundada a linguística, não é bem a verdade,
mas ele volta aos escritos, alguns escritos de Saussure que foram achados depois, onde ele acha renovações paradigmáticas análogas a essa que eu falei, análogas a essa que a galera da ciência cognitiva está descobrindo, vamos dizer assim, entre aspas, somente no século XXI. Então, o Patrice Maniglier, o Gildas Salmon também, um filósofo importante, francês, agora eu acho que ele é da Escola de Altos Estudos lá na França, não tenho certeza. Mas são autores que estão reivindicando, não de maneira tímida, de maneira deliberada, mas acho que o espaço que eles têm dentro da academia, né, para pautar o estruturalismo como alguém que pode estar no debate contemporâneo, ainda é pouco reconhecido, né? Então, mas de fato o autor principal que eu uso para poder retomar o estruturalismo na linguística é o Patrice Maniglier. Em relação aos estudos de gramaticalização e tipologia, enfim, o próprio Maniglier retomando os estudos do Saussure e a galera que tem retomado os estudos do Humboldt, também acho que o Mauro Almeida, um antropólogo aqui brasileiro, que volta e meia nas palestras dele se refere ao Humboldt como um cara super importante, estão retomando um pouco a discussão sobre gramaticalização, né, um pouco nos moldes da semiologia geral, vamos dizer assim, da gramatologia. Eu não entendi muito bem o que você quis dizer com gramaticalização ou tipologia. Assim, acho que, de fato, acho que retomar o estruturalismo na linguística não se trata de voltar a uma espécie de tipologia, né? Na verdade, talvez para uma linguística da transformação dos tipos, né? E não de fazer de elencar tipos, né? E a pergunta do Léo Cruz, você acha que existe ainda espaços ou sociabilidades não passíveis de cálculo em nossa vida cotidiana? Uma pergunta difícil, assim, dependeria de uma certa... eu não tenho completamente... não estou ciente completamente de tudo que as máquinas processam, né, de tudo que as máquinas transformam em dado para processar. Mas eu acho que o esforço é exatamente decompor a realidade em dados, né? A própria pessoa humana, ela é decomposta em dados, né? Ela tem uma espécie tem uma construção da pessoa peculiar agora nas redes sociais, né? No mundo digital, vamos dizer assim, em que você decompõe, de fato, os seres humanos, as suas atitudes, as suas interações, em dados que vão ser calculados, né? Enfim, eles dizem que é por uma espécie de predição, né? Eles conseguem dizer o comportamento do cliente, o que as pessoas querem consumir, que horas as pessoas preferem tal e tal coisa, sobretudo agora que a gente está em pandemia, na pandemia em casa, né? É de se imaginar que cada vez mais espaços, né, da atividade humana e da sociabilidade estejam sendo transformados em dados, sobretudo quando estão confinados, né? Mas eu acho que exatamente a antropologia, disciplinas como a antropologia, mas não só ela, são capazes de pensar mecanismos de transformação social, né? Ao colocar as perguntas dessas maneiras radicais, pensar movimentos de transformação social. Enfim, não sei se eu consegui responder muito bem essas perguntas. Rafa, a Indira, ela quer fazer um comentário. Dani, acho que ela vai abrir o microfone dela. Olá. Boa noite, Indira. Boa noite, Rafael. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, queria agradecer a tua fala, muito, pela tua disposição também, né, de ter vindo compartilhar com a gente hoje, aqui nesse nosso segundo encontro, o segundo encontro apenas, né, que nós abrimos ao público, então nós somos, assim, um pouco debutantes ainda, né, nessa modalidade, mesmo depois que iniciou a quarentena, mais ou menos 2 semanas atrás, a gente começou a fazer encontros, assim, abertos. Então, eu agradeço muito a tua disponibilidade e pelas questões também que tu trouxe para a gente pensar em questões, em aspectos que são sumamente importantes, né, do ponto de vista da antropologia. Eu gostei muito da tua proposição, que
abarca a música, né? Achei muito interessante essa menção, essa inserção, né, da música aí, e me faz pensar muito em função também de que em vários povos indígenas, né, na etnologia, a gente tem alguns exemplos da associação da música com os seres outros, né? É muito recorrente isso, né, de que uma certa habilidade artística, aí no caso eu vou falar da musical, né, que eu conheço um pouco mais, está associada a um conhecimento, a uma relação, a uma troca, né, com seres outros, diversos, né. Então, pensar a música dessa forma muito mais plural, né, diversa, é muito interessante, né, não só pensando nos animais, mas pensando, por exemplo, na paisagem, né, para mim que trabalho nos Andes, trabalho no Peru, desde as montanhas, né, as montanhas são produtoras de som, as águas, então a música ela está muito dispersa, né, ela compõe essa paisagem, né, também. Então, a tua fala me fez pensar em algumas coisas muito interessantes, né? Então, eu te agradeço por isso. E também fiquei pensando como, agora, um pouco tem a ver com esse teu comentário, com essa tua resposta à pergunta anterior, como tu pensaria nessa proposição, nessa tua proposição, né, enfim, de pensar outras formas de inteligência que não as humanas, que não a humana, num futuro por vir, né? Num momento futuro, né? Pensando um pouco naquele texto, um textinho do Latour, que tu mencionou até numa entrevista que tu enviou para nós, que deixa eu ver, nesse textinho, Imaginar gestos que barram o retorno da produção pré-crise, como pensar essa outra forma de pensar a inteligência poderia transformar, poderia nos ajudar adiante, né? O que isso poderia também fazer com que a gente fortalecesse ou não essas formas de nós sermos, talvez, interruptores, como é que ele fala? Interruptores da globalização, né? Que a gente pode pensar em alguns rendimentos disso, né? Em alguns desdobramentos disso. É isso. Bom, obrigado pela pergunta, obrigado pelo convite, sobretudo. Queria agradecer a você e a Suzane. Foi um prazer estar aqui, na verdade. Quando a Isa me perguntou, eu respondi de prontidão, porque enfim, é uma oportunidade ótima poder, enfim, estou confinado escrevendo minha dissertação, é bom. Eu que agradeço, na verdade, porque são pessoas querendo ouvir o que eu estou fazendo de uma maneira confinada aqui, né, solitária, vamos dizer assim. É bom trocar, é bom escutar comentários, perguntas. Quanto ao seu primeiro comentário, a relação da música, foi exatamente isso foi exatamente esses aspectos que me levaram, na verdade, a colocar a questão da música, que é a da paisagem, que você falou, né? Um livro que me levou muito a discutir música nessa dissertação foi um livro do José Miguel Wisnik, que é O Som e o Sentido, né? As outras histórias da música. E ali ele faz uma história muito interessante de como o ruído voltou a habitar, né, a paisagem, sobretudo as paisagens urbanas, né, desde pelo menos as duas grandes guerras ali, cujo momento, vamos dizer assim, apoteótico de reentrada do ruído teria sido a explosão da bomba atômica, que inclusive está diretamente associada ao surgimento da computação digital, né? O John von Neumann estava desenvolvendo computadores para desenvolver os modelos da bomba de hidrogênio, né? da bomba atômica ali no final da Segunda Guerra e no início da Guerra Fria, né? Então são histórias bastante entrecruzadas, né? De simultaneamente
o retorno do ruído, né? Porque a história da música tonal, ela, na verdade, filtrou a paisagem de ruído, né? A intenção dela era as alturas melódicas, né? A música dos povos dos Andes, a música dos povos das florestas eram música do diabo, né? Basicamente, era música com ritmo, que as pulsões de ritmos eram mais importantes do que as alturas melódicas dos cantos gregorianos, né? Isso, enfim, se atravessa pela história da música, com, enfim, todos os compositores clássicos. E ali, exatamente no início do século XX, você tem uma ruidificação da paisagem por uma ruidificação da linguagem musical, que surge atrelado à computação digital, que surge a mecanização, a industrialização, né? Então, a música ela é importante de vários sentidos, né? Tanto do ponto de vista, como eu falei, cognitivo, mas cultural, político, paisagístico, vamos dizer assim, compondo mesmo a paisagem do século XX e do surgimento do universo digital. Quanto ao comentário sobre as outras inteligências, acho que talvez seja a pergunta mais difícil que dá para fazer para uma pesquisa dessa, porque entra propriamente a construção de uma ética, talvez, né? Uma questão ética, vamos dizer assim, em relação como seria pensar uma boa inteligência artificial, vamos dizer assim, né? que não nos decomponha dados, vamos dizer assim, porque até então parece que não é isso que eles estão pensando, né? Se você pega, por exemplo, tem um laboratório super importante de inteligência artificial do Facebook, dirigido pelo Yann LeCun, que é um francês lá em Paris, que está debruçado sobre o desenvolvimento desses modelos conexionistas, né? Sobretudo a tecnologia de Deep Learning, que é o aprendizado profundo, assim, bem no sentido batesoniano mesmo da coisa, aquela coisa da deuteroaprendizagem, o aprendizado profundo, em que você exatamente não ensina uma inteligência artificial não dá, sei lá, tipos para ela identificar conforme ela circula no cyberespaço, vamos dizer assim. Essas inteligências são aplicadas sobretudo no Instagram, né? O Instagram, inclusive, somos nós dando de graça o maior banco de dados de imagens para eles poderem treinar essas inteligências artificiais. Mas quando esses caras estão desenvolvendo esses modelos conexionistas mais próximos, vamos dizer assim, que seriam mais... que honrariam mais o funcionamento do espírito, vamos dizer assim, tal como eu estou propondo pela tradição estruturalista, não necessariamente envolve uma preocupação ética, né? Na verdade, em alguns momentos pode até ser o contrário, né? Você vai ter inteligências artificiais mais bem-sucedidas em identificação de padrões e categorização de padrões de dados que você não tinha com o modelo anterior, com o modelo hegemônico anterior. Então, eu acho que, enfim, essa pergunta ética é a pergunta mais difícil, mas, na verdade, é a pergunta que deve ser colocada pelas ciências humanas, né? Porque eu acho que é o que pode sair de estudos de inteligência artificial, por exemplo, do ponto de vista da antropologia. Porque até as próprias reflexões filosóficas, éticas, políticas, etc., dessas questões têm sido feitas pelos próprios cientistas, né? Pelos próprios engenheiros, programadores, cientistas da computação. Muito obrigada, e te agradeço também por acabar sugerindo, né, me dando essa referência do livro do José Miguel Wisnik. E vou reforçar também o que a Suzane falou antes, que daqui a um tempo, né, mas também espero que tu volte e também nos conte em que pé anda a tua pesquisa, né? Talvez muitas dessas perguntas ainda continuem rondando, mesmo talvez com as mesmas inquietações, mas talvez tenham outras, né? Enfim, a gente gostaria de acompanhar também, então sempre vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado, vai ser um prazer enorme voltar e conversar com vocês de novo. Que bom. Obrigado. Então, eu acho que a gente tem mais uma pergunta, Rafa, que é do Leonardo Couto, e ele pergunta assim: Rafa, como você sabe, não sou da antropologia, e não teria como fazer uma pergunta específica movendo todos os conceitos que você trabalha. Como alguém da estética e do cinema, me perguntei, especialmente nesse momento final da sua fala, relacionando a inteligência artificial com a música, se há em algum momento reflexão sobre corpo e máquina. Há experiências estéticas, já desde Kant, pensador do espírito, é vista como criadora de uma singularidade. Uhum.
Essa pergunta é ótima, essa pergunta é ótima. Eu acho um pouco que falta tanto ao Chomsky, mas também um pouco ao Levi-Strauss, né? Eu acho que os estudos mais recentes sobretudo do Eduardo Vieira de Castro, que fazem uma leitura do estruturalismo um pouco pelas obras de Gilles Deleuze e Félix Guattari, né? Que, enfim, acabam propondo substituir o conceito de estrutura por conceitos como máquina e agenciamento. A máquina ela traz o corpo, né? Quando o Eduardo volta, quando o Eduardo vai estudar os povos das Américas, das terras baixas da América do Sul, ele identifica exatamente a questão do corpo como central, né? E uma pragmática do signo mais importante do que uma semiologia geral, né? Não é à toa que ele desenvolve perspectivismo, que é algo absolutamente próximo da discussão do corpo, né? Como se o espírito como se o problema do espírito tivesse se metamorfoseado na questão do corpo, como eu contei lá naquela anedota do início da apresentação, né? E eu acho que a questão do corpo é central, assim. Acho mesmo que os cientistas começaram a perceber isso, sobretudo aqueles que estão talvez mais próximos de uma abordagem do robô, né, e não da inteligência artificial. Tem até, enfim, vários cientistas interessantes que criticam exatamente o fato da galera querer criar robô antropomórfico, né, da forma de humano. Eu cheguei até a ver um cara que estava desenvolvendo robô com um corpo de octópode, né, de um polvo, assim, uma loucura, que leva a uma das dimensões mais importantes do problema do espírito, que é o da percepção, né. O espírito ele seria exatamente a amarra, vamos dizer assim, a atividade simbólica, na definição status quo, vamos dizer assim, clássica de atividade simbólica, é a amarra entre o sensível e o inteligível. Enfim, perspectivas como a do Chomsky, por exemplo, acabam indo muito mais para o inteligível, né? Acabam se aproximando de um formalismo, de uma manipulação de formas muito desconectada da matéria do corpo, né? Né, é meio impossível para a gente pensar a questão da inteligência humana sem pensar a percepção humana pelo corpo, né? Desenvolver uma inteligência artificial geral, como foi a missão de muitos cientistas, inevitavelmente passa pela questão do corpo, né? Mas eu acho que o estruturalismo fez um movimento interessante, primeiro querendo dar corpo e osso, vamos dizer assim, como ele faz referência ao Kant, né, a crítica da razão pura, né, o esquematismo do entendimento puro do Kant, quando ele quando ele desloca esse problema para o problema da linguagem, né, porque ele fala que o entendimento, a partir de Levi-Strauss, de Cassirer, do próprio Humboldt, ele fala que o entendimento não pode ser apreendido a partir de um sujeito transcendental assim, né, descorporificado, vamos dizer assim. Por mais que tenha um caráter incorpóreo, essa abstração do estudo da linguagem pelo Levi-Strauss, é um deslocamento que ganha nesses estudos, como eu falei, mais recentes, proximidade com a questão do corpo, né? Com a questão, seja na etnologia ameríndia, mas também na tentativa de simulação tecnológica de inteligência mais recente, né? E a questão da singularidade, né, eu acho que normalmente se exclui um pouco a singularidade de quem pensa a partir de conceitos como estrutura, né, como se fosse... Mas eu acho exatamente que o Levi-Strauss nunca deixou de lado a questão da singularidade. O Saussure, sobretudo, acho que era muito a distinção dele entre língua e fala, né, e o estruturalismo, sobretudo quando passa pelo tratamento a ele dado pelo Deleuze, se preocupam não pela identidade pelo que identifica o funcionamento da língua, né, o funcionamento da inteligência humana, mas pelos mecanismos de transformação que permitem com que os indivíduos singulares expressem essa estrutura, vamos dizer assim, esses mecanismos comuns da faculdade da linguagem, da inteligência e tal, de uma maneira singular, né? E estrutura para o Levi-Strauss só pode ser isso, né? Só pode ser simultaneamente social e compartilhada, mas singularmente expressada, né? Nunca sujeitos transcendentais, vamos dizer assim, mas sempre
indivíduos que experimentam as coisas corporalmente, né? A inteligência, ela não é introspeccionista, vamos dizer, nesse sentido, né? A inteligência, ela tem que ser pensada para fora, né? Ela tem que se confundir com a alteridade, né? Com a ecologia, em última instância, também. Acho que a gente não tem mais perguntas. Ele te agradeceu, de fato, muito maravilhoso. E eu fiquei pensando, porque no antiético, o Deleuze Guattari fala, ele termina falando que tudo é corpo e tudo é máquina, né? E tudo Sim. é corpo e tudo é máquina. E também, porque máquina também é um agenciamento conceitual que eles estão tentando ali para dar conta do limite do indivíduo, né? Eu acho que faz todo sentido, assim, para essa discussão que foi engatada isso, né, nisso. Porque o agenciamento conceitual de máquina é justamente isso, né? Há um limite do indivíduo. E é um conceito muito devoto do próprio conceito de corpo do spinoziano, né? E aí, Sim. fica... E é isso, incrível, que tudo é corpo e tudo é máquina também. O conceito de máquina é ótimo, né? Porque ele exatamente corporifica... Ele não está longe de estrutura, né? Ele só olha as entranhas da estrutura, né? É um pouco isso a passagem que eles fazem. Então, eu acho que a gente já pode ir finalizando, não tem mais perguntas, a gente respondeu várias, assim, todas foram muito ótimas, eu adorei a discussão, claro, assim, ficou muito claro, eu adoro sua pesquisa, eu acho que, assim, a gente já conversou outras vezes sobre isso, mas as próprias linguagens de programação, né, elas não são só técnicas, elas são propriamente outro tipo de linguagem, né, que é isso do pós-humano, né. Quando a gente fala de Python, de R, tudo, são sempre tipos de linguagem que extravasam muito o humano, não são só ferramentas, né. Não são simplesmente técnicas, não, né, são formas de algo pós-humano, de fato. Eu agradeço muito você, de novo, em nome do Núcleo, foi muito... Eu que agradeço. Adorei participar, adorei as perguntas, o interesse do pessoal, foi ótimo. Foi uma alegria, assim, achei muito interessante, né, porque você propõe uma outra imagem das inteligências, né, que não seja a algoritmização da vida, digitalização, neoliberalismo, você propõe uma outra imagem, né, que é muito interessante para pensar também. Sim. Obrigado pelos elogios, obrigado pelo espaço, mais uma vez, cedido para apresentar. Imagina. A gente vai te esperar de novo, para você falar dos desdobramentos e tudo isso. Com certeza. Muito obrigada. Valeu, gente. Obrigado.